Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Quero trazer uma reflexão hoje em Atos, no capítulo 8, do versículo 26 ao 38. Quero dar um tema à reflexão. O tema da reflexão é: nunca diga que não dá para fazer, porque você pegou a carruagem andando. Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. 34 diz assim: o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura e anunciou-lhe as boas novas de Jesus. A Bíblia diz que tudo começou com o anjo do Senhor dizendo a Filipe: vá Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Então a Bíblia diz que prontamente Filipe se levantou e sem perguntar. A Bíblia diz que Filipe se levantou e sem questionar foi. Quando Deus chama alguém para fazer a sua obra, Ele sempre dá à pessoa chamada um tempo de vida à frente. Mas nós sabemos que, infelizmente, a maioria das pessoas que tem chamada na obra de Deus, elas ficam adiando. Ano que vem eu faço, essa semana eu não vou. Quando eu estiver mais velho, certamente eu serei mais dedicado. E os anos acabam passando e muitos morrem sem fazer a obra de Deus. Mas esse não foi o caso de Filipe. Quando o anjo do Senhor disse a Filipe: vá, a Bíblia diz que Filipe foi. E as condições que Deus ofereceu a Filipe para realizar a obra? Porque em nenhum momento você vê Deus dizendo a Filipe: pegue o cavalo, pegue a carruagem. Não, foi simplesmente vai. A palavra diz que Filipe foi e descendo como pediu o anjo do Senhor, porque toda boa obra se começa descendo. É por isso que o anjo disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, porque é descendo que se faz as boas obras. E por que a estrada deserta? É porque é no deserto que se desce mais. Quando Filipe foi e desceu para aquela estrada deserta que descia de Jerusalém a Gaza, a Bíblia diz que ele avistou uma carruagem em movimento. Em cima daquela carruagem estava um etíope, um eunuco, um oficial muito importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Quando Filipe avistou aquela carruagem em movimento, à sua frente, porque a carruagem não estava quebrada, a carruagem estava em movimento. Filipe obedeceu e foi, chegando no lugar indicado pelo anjo. Agora o nível era outro, porque a Bíblia diz no capítulo 29 que o Espírito Santo de Deus, para sair de casa, a Bíblia diz que foi um anjo do Senhor. Agora Filipe chegando lá, agora foi o próprio Espírito Santo de Deus que disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Entendam, o Espírito Santo não disse para Filipe parar a carruagem. O Espírito Santo disse para Filipe acompanhar a carruagem andando. Filipe somente confiou.
Filipe só foi entender qual era a sua missão ali quando ele obedeceu à voz do Espírito Santo, aproximou-se daquela carruagem e ouviu o eunuco em cima daquela carruagem lendo o profeta Isaías. Veja que mesmo com todo o barulho das rodas da carruagem, veja que com todo o barulho que fazia as rodas daquela carruagem em movimento, Filipe ainda conseguiu ouvir e discernir o que o eunuco lia em cima daquela carruagem. Quando Filipe ouviu o eunuco fazendo aquela leitura, ele entendeu o que Deus queria com ele ali. Então ele perguntou ao eunuco: o senhor entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Então ele convidou Filipe para subir em sua carruagem. A coisa começou a melhorar. Filipe chegou até ali a pé sem saber ao certo o que o esperava, e agora ele recebeu um convite para subir naquela carruagem. Tem muita gente que não sobe porque não aceita convites para descer. Veja, tudo isso está acontecendo com a carruagem em movimento. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele faz independente de como está o movimento da situação. Se Deus te mandar ir, mesmo que seja a pé como Filipe, e mesmo que a situação esteja em movimento como a carruagem do eunuco, vá. Vá, porque se Deus te mandou, Ele vai te dar as condições, forças e sabedoria para acompanhar o movimento da situação. E se a situação estiver parada, vá também, porque Deus põe em movimento. Mas se Deus mandou ir, vá. Aí Filipe perguntou ao eunuco: o senhor entende o que está lendo? Por que Filipe perguntou isso? A fim de explicar para ele a passagem, porque o conhecimento Filipe já tinha, que Deus havia dado para ele. O que faltava em Filipe era só um empurrãozinho do Espírito Santo para alcançar aquela carruagem andando. Deixa eu dizer algo. O conhecimento você já tem, porque Deus te deu. Mas será que tem como você parar de dizer que não dá para fazer porque você pegou a carruagem andando? Filipe poderia dizer esse ditado que nós estamos acostumados a dizer. Filipe poderia ter dito: ah, Senhor, o Senhor está querendo, não dá para fazer porque o Senhor quer que eu pegue a carruagem andando. Não, Filipe não falou isso. Quando Deus quer fazer, Ele faz independente se a situação está andando ou parada. Se a situação estiver andando, como a carruagem do eunuco, Deus te dá força e sabedoria para acompanhar. E se a carruagem estiver parada, Ele põe em movimento. Mas a obra de Deus não pode parar. Agora Filipe está em cima daquela carruagem do eunuco explicando sobre Isaías. Filipe está em cima da carruagem do homem responsável por todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Mas Filipe também naquele momento passou a ser representante de todos os tesouros, todas as riquezas da palavra do Senhor. Então, só para concluir a reflexão, nunca diga que não dá para fazer porque você pegou a carruagem andando. Guarda essa palavra no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus.